Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de física, né? Hoje voltando aí com o simulador, né, do FET Colorado, né, da universidade, aí simulador aí no caso ligado à questão de mudança de estado, né? E aí no caso, para esse vídeo a gente vai trazer justamente uma relação sobre a questão da lei de gás ideal, né? Que é justamente a lei de Boole-Mariotte, né? Que leva em consideração justamente esses três aspectos, né, que a gente já tinha comentado no último vídeo, né, essa é a segunda parte, onde você tem essa relação de mudança de volume, né, você tem essa relação aí de mudança de volume, e quando justamente você tem essa relação de mudança de volume, né, você tem justamente o que? Uma relação que leva em consideração a temperatura e, consequentemente, a pressão. Veja que a gente fez uma simulação levando em consideração a redução de volume extrema, né? A pressão ela aumentou e o sistema ele rompeu, né? Então vamos colocar aqui de novo, né? Você veja que está descendo aqui, até aqui você observa que a pressão ela está ali baixa, né? Praticamente nula, né? A gente tem uma relação de praticamente 1 bar representa 1 atm, né? 1 bar na verdade fica bem próximo de 1 atm, fica ali 0,98, né? Então considerando aí basicamente aí essa relação, né? Aqui também um detalhe é que a temperatura está em Kelvin, né? Ou seja, está simulando aqui no caso o neônio, né? Com menos 259 graus Celsius, né? Então vamos diminuir aqui o volume, né? Veja que chegou no ponto, né? A pressão já aumentou, né? A temperatura ela tem a tendência, né, a aumentar também, né, conforme essa relação de pressão. Você vê aqui que aumentou um pouco, né, foi para 69 Kelvin, né, foi para menos 204 graus Celsius, né, mas a pressão ela está muito extrema, né. Então no caso aqui a gente comprimindo mais ou inserindo mais elemento aqui, né, essa pressão ela aumenta até um ponto que ele não suporta mais e rompe, né. Então aí ele está simulando justamente aí rompendo aí o material, né? E nesse caso aí para essa relação do cálculo do gás ideal a gente tem justamente a relação de equilíbrio que leva em consideração o seguinte, né? A gente tem a pressão absoluta 1, deixa eu diminuir aqui a fonte para dar certinho, pronto, acho que aqui tá bom. Então a gente tem o seguinte, né? A gente tem a pressão absoluta 1, né? Multiplicado pelo volume 1, né? Que vai ser igual a pressão absoluta 2 multiplicado pelo volume 2, né? Todos eles aqui divididos por sua respectiva temperatura, né? Seja a temperatura 1, seja a temperatura 2, né? Então aqui a gente vai ter dividido pela temperatura 1 e aqui dividido pela temperatura 2. Então você tem essa relação de equilíbrio aí, né, dessa análise, né? Então vou colocar aqui temperatura 2. Então, exemplo, se você quiser saber, né, a pressão absoluta ali vamos colocar uma pressão absoluta 2, né? Ou seja, você tem um volume inicial de um determinado tamanho, ele diminuiu, como esse que a gente estava simulando, você tem como saber, né, essa pressão, já, se você tiver as outras variáveis, né, volume, temperatura inicial, temperatura final, né? Então você tem como justamente saber essa pressão. Então vamos supor que a gente queira saber a pressão absoluta 2, né? Para saber a pressão absoluta 2, o que é que a gente tem que calcular? Vou colocar aqui a linha aqui da divisão. A gente vai ter a pressão, vou colocar aqui em cima, a pressão absoluta 1 multiplicado pelo volume 1 multiplicado pela temperatura 2, né? Dividido aqui justamente pela temperatura 1 multiplicado pelo volume 2, né? Então, fazendo esse cálculo, você encontra justamente a pressão absoluta 2. Assim como você consegue encontrar qualquer uma dessas variáveis se você tiver as outras ali de forma inicial, né? Então, você consegue ter essa relação. Inclusive, você também consegue, por exemplo, se você tem um volume constante, né, você consegue encontrar a pressão inicial, a pressão final, a temperatura inicial, a temperatura final, né? Então, você consegue ter essa relação, né, aí de pressão conforme a relação ali de temperatura, né? Então, ou da mesma forma, se você tem a pressão constante, você consegue ter relação de volume, análise de volume inicial, volume final, temperatura inicial, temperatura final, né? Então, bem interessante aí essa ação. Um detalhe só importante que é o seguinte: nesse caso aqui, a temperatura,
né, a temperatura para essa aplicação de equilíbrio, a temperatura ela tem que estar na unidade de Kelvin, né, tem que estar nessa unidade, né, tem que estar como Kelvin. A pressão, né, ela tem que estar como bar, né, pressão igual a bar, pressão igual a bar ou a pressão como bar, né, e a questão do volume em metros cúbicos, né, volume aí em metros cúbicos, né? Então aí você consegue calcular aí já direto utilizando aí essas informações, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!